Boa tarde, então. Estamos a iniciar mais uma sessão do Seminário de História Religiosa do ciclo de 2021, que dedicamos o ciclo no seu conjunto ao tema o catolicismo português em diáspora, agentes, instituições e sensibilidades religiosas. A sessão de hoje é dedicada ao tema Sob o signo de Deus e do Império, José Maria Antunes e a missionação espiritana em Angola. Andamos já por diversas paragens. Na última sessão já estivemos por África, concretamente em contexto etíope, e então agora iremos para contexto angolano. Para tratar deste assunto conosco, temos o Dr. Hugo Gonçalves Dores, que é alguém muito próximo do Centro de Estudo de História Religiosa, e que eu apresento muito brevemente com alguns aspectos que estão na ficha do seminário, que não lerei tampouco na totalidade, porque todos a temos. É investigador em pós-doutoramento do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, é doutorado pela Universidade de Lisboa com a tese Uma Missão para o Império, Política Missionária e o Novo Imperialismo, 1885-1926. Tem trabalhado sobre políticas missionárias nos espaços imperiais no século XIX e XX, sobre discursos e políticas educativas associadas a estratégias internacionais de desenvolvimento social e económico no colonialismo tardio e o papel da Unesco em contexto colonial. Tem também algumas obras publicadas e diversos artigos e capítulos de publicações. As obras poderemos vê-las também na ficha. Vou avançar apenas para não gastar muito tempo nesta introdução. Eu agradeço ao Hugo Dores a disponibilidade para estar connosco neste fim de tarde e em assumir a orientação desta sessão do nosso Seminário de História Religiosa. Como habitualmente, nós teremos uma parte expositiva e depois teremos uma parte de diálogo, de questões, de observações, consoante o que se proporcionar. Agradeço então a disponibilidade e passo a palavra de imediato para a apresentação. Bom, muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite para estar aqui. É sempre um prazer. Obviamente, o Centro de Estudos de História Religiosa é algo que me está muito próximo, de várias formas, e aqui particularmente queria agradecer ao Luís Leal, ao professor Adélio também pela apresentação que fez, e obrigado a todos. E vou tentar, eu sei, vou tentar não me alongar muito, porque é sempre algo muito difícil e quem me conhece e quando eu começo a falar destes temas normalmente não corre muito bem, no sentido em que eu começo a falar descontroladamente. A apresentação que tinha, e quando me foi proposto isso, eu tinha inicialmente pensado fazer algo muito centrado na figura do José Maria Antunes, que apesar do relevo que ele tem, ou pelo menos quem estuda estas matérias percebe o relevo que alguém como José Maria Antunes teve, depara-se com o pouco conhecimento generalizado que existe acerca dele, da ação que ele teve. Por causa do doutoramento, eu tive que me encontrar várias vezes com ele, ou várias vezes cruzei-me com ele e com a ação que Antunes teve, mas depois pensei que seria demasiado restritivo e que não permitiria-nos levar a conhecer não só o José Maria Antunes, mas acima de tudo a ação enquadrada num contexto que é bastante mais vasto e que ajuda a compreender não só a sua ação, mas também de que forma é que o podemos enquadrar nessas dinâmicas que são bastante mais alargadas, ou seja, ele não é só produto dessas dinâmicas, ele é também de alguma forma produtor. E daí a minha apresentação focar-se-á mais naquilo que poderíamos chamar a missionação espiritana, ou seja, a ação missionária encabeçada pelos membros da congregação do Espírito Santo em Angola, entre o final do século XIX e o início do século XX, as 3 primeiras décadas do século XX, para perceber
Normalmente, quando nós falamos sobre missões, e em particular quando falamos de missões contemporâneas, ou seja, do século XIX e do século XX, ainda mais quando entramos já mesmo no século XX, nós caímos na redundância de uma visão dualista, até bastante manicaísta, de ser-se favorável ou ser-se contra as missões. E obviamente isso tem muito que ver com a forma como historiograficamente abordamos o contexto em que os missionários realizaram a sua ação, ou seja, no contexto colonial, nomeadamente se falamos no século XX, estamos a falar no contexto do colonialismo tardio, ou seja, toda a questão relacionada com os movimentos de independência, a manutenção do sistema imperial e de que forma é que os missionários, de que lado é que eles estavam, no fundo é mais ou menos isto, como se a pergunta fosse muito simples de ser feita. Ela não era simples nos anos 70, ainda que fosse mais simples para alguns missionários, não para todos, certamente não para todos, não para a maioria deles. Quando recuamos, normalmente tendemos a ver menos algumas dessas questões. Ou seja, os missionários foram ou não favoráveis ao sistema colonial, foram ou não favoráveis aos movimentos de independência. Como eu não vou explorar este período, não vou entrar por essa discussão, ainda que normalmente nós tendemos a recuar até ao século XIX, ou novo imperialismo, ou desenvolvimento do colonialismo contemporâneo, para perceber de que lado é que os missionários estavam. Há uma observação muito interessante feita por aquele que é provavelmente o principal especialista das missões católicas contemporâneas, que é o historiador francês, o Claude Proudhon, que normalmente nós historiadores e quem se interessa pelo tema, tendemos a desenraizar os missionários, a vê-los quase como figuras um pouco fora da realidade, não é fora da caixa, mas fora da realidade, como se eles não pertencessem a um determinado contexto social, político, intelectual, como se os missionários europeus formados no século XIX, vindo de diferentes escolas, de institutos de formação, não fossem também eles produtos de uma determinada intelectualidade em que estavam questões relacionadas com a superioridade rássica, a inferioridade biológica e cultural de determinadas populações, e eles não fossem também parte dessa cultura. Aquilo que tenho estudado tem muito que ver, é uma dimensão mais política, ou seja, o subtítulo deste seminário tem a ver com agentes, instituições e sensibilidades religiosas. Eu acho que haverá pouco de sensibilidade religiosa na minha apresentação, mas esta junção entre agentes e instituições foi aquilo que, no fundo, acabou por levar a centrar na questão de José Maria Antunes e da congregação do Espírito Santo de uma forma geral. Eu vou começar com uma pequena abordagem, com pequenas notas sobre José Maria Antunes, só para quem não está familiarizado com ele, poder perceber quem é que ele é, e de que forma é que depois, no resto da exposição, ele pode ser integrado, e vamos perceber a sua atuação. São apenas alguns dados biográficos. Ele nasceu em Santarém, ou seja, teve a coincidência de nascer numa cidade onde será instalado o primeiro seminário dos espiritanos em Portugal. Uma nota: a Congregação do Espírito Santo chega primeiro a territórios dentro do espaço de domínio português em África e não em Portugal. A congregação, por causa da sua presença em Angola, ou neste caso no Congo, e não necessariamente ainda em Angola, a partir de 1865, leva a que a congregação se instale em Portugal a partir de 1866, 67, e com a abertura do primeiro seminário, que é chamado o Seminário do Congo, que tem essa vocação essencial, que é a formar missionários para os territórios portugueses em África, neste caso em Angola. Ele depois, há aqui uma dificuldade nos primeiros anos
da congregação em Portugal, que tem muito que ver não só pela realidade portuguesa, mas acima de tudo pelas escolhas da casa-mãe em Paris, em Cheville-Larue, e também pela própria realidade no contexto africano de expansão da congregação. Ele termina depois o noviciado em Chevilly, nos arredores de Paris, regressa a Portugal como professor de ciências do Colégio do Espírito Santo em Braga, ou seja, é o primeiro colégio, e neste caso é o segundo colégio, o Seminário do Congo em Santarém, transfere-se em 1870 para Gibraltar, tem a ver com as estratégias da congregação, mas depois, poucos anos depois, regressam a Portugal, instalam-se em Braga e iniciam, digamos, a expansão, não só no território português, com a abertura de vários estabelecimentos de ensino, o Colégio em Carnide, em Formiga, a Escola Agrícola Colonial de Sintra, com vista não só à formação interna em Portugal, mas também com vista à formação de missionários para Angola. Em 1880 ele vai para Angola e no ano seguinte funda aquela que é não é a primeira missão espiritana em Angola, a primeira é a de Landana, no enclave de Cabinda, em 1873, mas a fundação da missão da Huila traz uma nova etapa, não só na missionação espiritana em Angola, mas na própria evangelização católica em Angola. O Huila será um dos grandes centros evangelizadores do espaço angolano. O seu seminário, o seminário da Huila, inicialmente em Luanda, mas depois é transferido para a Huila, é de facto um dos grandes centros de formação em Angola, numa fase bastante inicial. Não nos devemos esquecer que em 1880 Angola não é aquilo que virá a ser mais tarde, territorialmente, até estou a falar apenas territorialmente, é algo que está ainda em construção. Chegar à Huila era uma verdadeira aventura a partir da costa, fosse de Benguela, fosse de Moçambique ou fosse de Luanda. Chegar à Huila era de facto uma aventura, já no Planalto angolano, e de facto ele abria, de alguma forma, a missão iria abrir as portas do hinterland africano. E é a primeira de uma série de missões que ele ajudará a fundar e que também fazem parte de um plano que já falarei mais concretamente dele, que a partir da década de 1890 José Maria Antunes vai tentar estabelecer em Angola e, obviamente, em relação e em cooperação com as autoridades coloniais. Mais tarde, em 1904, ele será nomeado provincial dos Espiritanos, será o primeiro provincial português e o procurador das missões, ou seja, o procurador das missões, no caso das missões espiritanas, era o representante da congregação, o representante das missões junto do governo português, no caso, junto do Ministério da Marinha e Ultramar, mas junto do governo português. Ele mantém esse cargo durante o período conturbado da República e em 1919 será então substituído por Moisés Alves de Pinho, que será em 1932 o primeiro espiritano bispo em Angola, bispo de Angola e Congo, e depois em 1940 será elevado a arcebispo de Luanda. Finalmente ele falece em Paris em 1928, sem ver esta realização, ou seja, um espiritano à frente da igreja em Angola, mas também não viu, de alguma forma também não quis, porque o lugar foi proposto por algumas vezes a José Maria Antunes, caso ele quisesse ocupar o bispado de Angola e Congo. Quando nós falamos do bispado de Angola e Congo ou das jurisdições eclesiásticas em Angola, ou seja, o contexto em que José Maria Antunes, onde primeiro os espiritanos e depois José Maria Antunes chega, é um contexto muito indefinido,
ou seja, não só não existem divisões políticas em África, elas estão em construção, obviamente, na segunda metade do século XIX, mas também as jurisdições eclesiásticas são muito, muito pouco definidas. As fronteiras do que era o Bispado de Angola e Congo eram muito difíceis de definir, muitas vezes eram limites litorais, e depois a sua dimensão no interior eram muito difíceis de ser definida, porque também ninguém conhecia, ou pelo menos as autoridades portuguesas e coloniais não conheciam o que estava para lá do Planalto e de onde é que chegava o domínio. Ou seja, é um pouco para perceberem que a ideia de português em Angola durante 500 anos, não, não. Eventualmente, na zona de Luanda, na zona de Benguela, sim, pouco mais do que isso, não existe esse domínio efetivo no território de Angola. Temos que ter noção que há, nos anos de 1920, ainda acordos bilaterais sobre definição de fronteiras em Angola, no interior, nomeadamente com o que era o Congo belga à data. Para percebermos mais ou menos o que é que estamos a falar no espaço de Angola, isto é um mapa de Angola, ou seja, com as fronteiras atuais, mas é para termos mais ou menos ideia. O espaço angolano estava dividido em 3 grandes circunscrições eclesiásticas: a Prefeitura Apostólica do Baixo Congo, a Prefeitura Apostólica da Cimbabásia e o Bispado de Angola e Congo. Isto é relevante para se perceber aquilo que será parte do contexto em que os espiritanos se mexem. Os espiritanos foram para o Congo em 1865 a pedido da propaganda Fide. Ou seja, não vou entrar aqui em grandes discussões, à partida creio que estarão familiarizados com a Sagrada Congregação da Propaganda Fide, ou seja, aquilo que poderíamos chamar como uma espécie de Ministério das Missões da Santa Sé, e que tinha, desde cerca de 1840, empreendido um vasto trabalho de reorganização jurisdicional em África, o que em Portugal, na sua relação com Portugal, iria dar origem a um novo conflito com o sistema do padroado. Ou seja, reproduzindo em parte aquilo que tinha acontecido e que estava a acontecer na Índia, mas numa escala muitíssimo diferente, a conflituosidade era muito menor. Aquilo que a propaganda faz em 1865 é então dar aos espiritanos a prefeitura apostólica. É evidente que, do Baixo Congo, é evidente que em Lisboa ninguém gostou muito da brincadeira, porque diziam que a propaganda Fide estava novamente a ir contra aquilo que era uma prerrogativa do rei de Portugal, ou seja, o sistema padroeiro. Não satisfeito com em 1879, a propaganda Fide cria a Prefeitura Apostólica da Cimbásia, que era territorialmente gigantesca, porque ela ia sensivelmente do sul de Angola até ao Rio Orange, ou seja, o que é hoje a fronteira entre a Namíbia e a África do Sul, ou seja, o território era vastíssimo. Mais tarde, o que acontecerá é que ela será dividida em 2 territórios: a Prefeitura Apostólica de Cimbásia Superior, correspondente às fronteiras em Angola. Na altura já existiam fronteiras políticas, Portugal e a Alemanha já tinham definido, e a Prefeitura Apostólica da Cimbásia Inferior, correspondente sensivelmente ao que é hoje a Namíbia, o território da Namíbia. Os espiritanos tinham, portanto, quando chegaram ao Congo e depois à Angola, a partir de 1873, 2 problemas. O primeiro é que tinham sido enviados pela propaganda, e o segundo, que era muito mais grave do ponto de vista de Lisboa, é que eram franceses. E a zona em torno da Foz do Congo era disputado entre portugueses, franceses, britânicos, a Associação Internacional do Congo, que vai dar origem ao Estado Independente do Congo, e o que acontecia era que, para as autoridades coloniais, os missionários não eram simplesmente elementos de propagação religiosa, eles eram elementos de propagação
de um determinado poder político. Ora, os espiritanos, sendo franceses, para Lisboa eles estavam ao serviço da França. Para agravar ainda mais a situação, eles estavam também ao serviço da propaganda Fidesz. Ou seja, eles vinham pôr em causa não só o império político, vinham também pôr em causa o império religioso, né? Porque punham em causa aquilo que eram as prerrogativas do padroado. Este pequeno introito, digamos assim, é para perceberem que parte desta conflituosidade entre missionários estrangeiros, missionários da propaganda, padroado, império, nacionalizações das populações africanas, é algo que vai acompanhar a vida da Congregação do Espírito Santo durante estas décadas, durante o final do século XIX, durante o início do século XX, e depois transmutar-se-á, em particular nas últimas décadas do poder colonial. O que acontece neste caso é que os espiritanos vão estar normalmente entre duas fidelidades. Ou seja, aquilo que no título chamaria sobre o signo de Deus e do Império. Ou seja, os espiritanos estavam num território estrangeiro, um território português, e que tinham que não só submeter-se à autoridade do rei de Portugal, do governo português, mas também à autoridade do bispo de Angola e Congo. Enquanto que a política era relativamente mais fácil de ser cumprida, a segunda não o era. Até porque depender da propaganda dava-lhes uma certa autonomia que depender do bispo de Angola e Congo não dava. E os espiritanos vão manter durante décadas esta procura por um equilíbrio, porque, em última instância, as autoridades portuguesas poderiam expulsar os espiritanos até com uma justificação fácil. As congregações religiosas estavam proibidas em Portugal perante a legislação de Joaquim António de Aguiar desde 1834. Ou seja, os espiritanos eram ilegais em Angola, os espiritanos eram ilegais em Portugal. Os seus colégios, ainda que existissem, não eram possíveis de existir perante a lei. É evidente que os espiritanos não são exceção nenhuma. Temos os casos paradigmáticos dos colégios jesuítas, Campolide e São Fiel, mas nos espiritanos, franciscanos, dominicanos, todas as congregações masculinas e femininas tiveram os seus colégios ao longo do século XIX, ao abrigo da conivência e da condescendência do Estado português. No espaço colonial ocorreu da mesma forma. O que acontecia era que, frequentemente, quando o Império se via ameaçado, quando a autoridade portuguesa se via ameaçada, os portugueses normalmente, as autoridades portuguesas, tendiam a procurar bodes expiatórios. Ainda que os puritanos não fossem os bodes expiatórios por excelência eram os missionários protestantes, por razões óbvias, porque eles não podiam ser submetidos a nenhuma autoridade religiosa portuguesa. Os espiritanos eram também eles vistos de tempos a tempos com maus olhos. Mas eram de igual forma e provavelmente até com mais peso vistos pelas autoridades portuguesas como indispensáveis, porque eram missionários católicos e Portugal não tinha capacidade de repor, de fornecer esse número de missionários. E os puritanos perceberam a sua necessidade, o Estado português percebeu a sua necessidade e então, por exemplo, isso dá origem à expansão dos colégios. Para poder solucionar parte daquilo que era um imbróglio jurisdicional, os espiritanos propuseram ao longo das décadas várias formas de solucionar o problema. Isto ocorre ao mesmo tempo que o Estado português e a Santa Sé estão numa tentativa com muito pouco sucesso de chegar a uma concordata sobre o padroado em África, no fundo aquilo que tinham conseguido para a Índia de forma relativamente mais pacífica a partir da concordata de 1886, e tentou-se sempre procurar o mesmo para Angola.
para a África, nomeadamente para Angola. O caso de Moçambique é um caso relativamente particular, não há nenhuma jurisdição efetiva da propaganda FIDE em Moçambique, só uma parte de Moçambique é que tinha, e a propaganda FIDE até resolve o problema unilateralmente, digamos assim, e a partir de 1895 deixa de haver problema com a propaganda em Moçambique. O problema mantém-se em Angola. A propaganda recusava a extinção das prefeituras apostólicas, do Baixo Congo e da Zimbásia, e para Portugal isso não era negociável, ou seja, não, para já Portugal entendia que as prefeituras eram ilegais, elas eram inexistentes, elas não podiam existir. E a Santa Sé tinha que aceitar esse facto. José Maria Antunes, que desde cedo assume um lugar privilegiado no seio da missionação em Portugal, e é um dos mais destacados espiritanos, até porque ele tem a vantagem, ele é dos poucos que está numa posição de liderança que é português. O provincial não era português, o procurador das missões não era português, então José Maria Antunes tem de facto um relacionamento e uma consideração que se calhar os outros não tinham por parte dos políticos portugueses. Ele, durante uma dessas negociações, em 1896, José Maria Antunes elabora um plano de reorganização. Aqui eu mostro sucintamente aquilo que é o plano de reorganização. Aliás, é um plano que vai sendo sucessivamente repetido, estas ideias vão ser sucessivamente repetidas, e no fundo elas estarão, vamos depois vê-las concretizadas com o Acordo Missionário de 1940. O que é importante neste relatório é que ele vai servir de base ao documento elaborado no Ministério da Marinha e Ultramar, à data chefiado pelo Jacinto Cândido, que depois vai ser enviado para Roma. Ou seja, a parte sobre Angola, José Maria Antunes não tratou da parte moçambicana, quem vai tratar da parte moçambicana, quem influencia a parte moçambicana é outra grande figura da missionação portuguesa, António Barroso, e este projeto delineado por José Maria Antunes estará na base daquilo que Jacinto Cândido depois, as bases para uma concordata que Jacinto Cândido depois enviará para Roma, sem nenhum sucesso, não vai resultar, porque aquilo que é proposto por José Maria Antunes, por um espiritano, diga-se de passagem, ele propõe a supressão de prefeituras do qual ele não faz parte, ou seja, ele não era prefeito de nenhuma das prefeituras. Mais uma vez, ambos os prefeitos apostólicos à data do Baixo Congo e da Zimbásia eram estrangeiros. As lideranças religiosas estrangeiras sempre causaram imensa confusão às autoridades portuguesas. Os missionários, de uma forma geral, podiam ser estrangeiros. Os seus dirigentes não. Os bispos, os prefeitos, os superiores das missões deveriam ser portugueses, porque era uma forma de estabelecer a hierarquia e da parte de Lisboa e da parte de Luanda, garantir que aquelas missões faziam aquilo que era expectável delas, que era propagar a autoridade portuguesa. Pois a autoridade religiosa era importante, e Portugal era confessionalmente católico, certo? Mas a missão primeira das missões para o Estado português era nacionalizar, ou seja, era serem elementos da autoridade portuguesa, autoridade política portuguesa. Daí que os seus superiores tivessem que ser portugueses, eram súditos do rei de Portugal, e era necessário afirmar insistir nessa ideia. Este conflito entre Portugal e a Santa Sé, por causa das jurisdições em Angola, vai originar problemas concretos. Aqui estamos apenas na questão dos projetos, nos planos. No início do século XX, final do século XIX, início do século XX, vai ocorrer aquilo que poderíamos chamar de uma crise missionária em Angola. Eu não estou a falar da crise religiosa de 1901. A crise religiosa de 1901 é
é importante para se perceber a crise que ocorrerá em Angola nos primeiros anos do século XX, mas são coisas diferentes. Ou seja, todos conhecemos a questão, o caso Calmon, as consequências que daí advêm na crise religiosa de 1901, com toda a vaga anticongreganista que se assiste em Portugal, mais uma vez, depois do caso Sara de Matos, ou o caso das Trinas em 1891, que exacerba os ímpetos anticongreganistas que a sociedade portuguesa oitocentista tinha de tempos a tempos. Uma das consequências é um conjunto legislativo que vai terminar com o decreto de 18 de abril de 1901 do governo de Índice Ribeiro, que de certa forma permite uma certa legalidade às congregações. As congregações eram ilegais, os anticongreganistas defendiam que elas deveriam ser expulsas, que não deveriam existir. O que o governo de Índice Ribeiro faz é contornar o problema. Não legaliza as congregações, mas permite às congregações transformarem-se em associações. É evidente que todas as pessoas em Portugal sabiam que isto era apenas um subterfúgio. A Congregação do Espírito Santo apresentou os seus estatutos ao governo, era requisito para ser aprovado como associação, e tornou-se a Associação dos Missionários do Espírito Santo. A maior parte das congregações fez isso. E, por exemplo, as 3 principais congregações masculinas com atividade, com significativa atividade missionária no espaço colonial português, os espiritanos, os franciscanos e os jesuítas, todos eles foram aprovados. Os espiritanos passaram a ser a Associação dos Missionários do Espírito Santo, não enganava ninguém. Os franciscanos eram a Associação Missionária Portuguesa, e os jesuítas eram a Associação Fé e Pátria. Ainda que no caso dos jesuítas percebesse menos a ligação ao Império, mas de facto nas outras duas, porque era uma das condições para a associação existir, deveria ter um cariz missionário, ou caritativo, ou assistencial, elas foram sublinhar o aspecto que lhes dava mais relevo público. Não nos podemos esquecer que muitos destes missionários, como por exemplo José Maria Antunes, era sócio da Sociedade de Geografia, muitos dos ministros da Marinha e Ultramar eram membros da sociedade, e muitas vezes era na Sociedade de Geografia que eles todos se reuniam. Ou seja, é normal que para estas organizações sublinhar esta função nacional fosse de facto o mais importante. Para complicar a situação, que era grave, que não tinha ainda atingido muito o espaço colonial, o prefeito do Baixo Congo morre logo no início de 1902, ou seja, o país ainda está, digamos, a recuperar das consequências da crise provocada pelo caso Calmon, e o Pascal Campagnat falece. Aquilo que ocorre é que, sendo o prefeito apostólico, a decisão é da Propaganda Fide e da Congregação do Espírito Santo. Então, o geral da congregação à data, o Alexandre Leroy, escreve ao Ledorchowski, que era o prefeito da propaganda, a dizer: bom, então vamos aqui, o Campagnat morreu, vamos substituí-lo pelo José Joaquim Magalhães, que era um português, que segundo o Leroy era a melhor escolha, porque era a forma de apaziguar e de demonstrar ao Estado português que os espiritanos estavam empenhados neste processo de nacionalização das missões, de promover o Império Português. A Propaganda Fide achou muito bem, certo, nomeia-se. Assim que a notícia saiu, o procurador das missões espiritanas em Portugal, que era o Christopher Rooney, também um estrangeiro, ficou muito contente, foi ao ministro do Ultramar a dizer: temos um novo prefeito. Ora, no rescaldo daquilo que tinha sido a crise missionária, isto caiu que nem uma bomba, e Portugal acusou novamente a Propaganda Fide de estar a ir para além das suas capacidades e fazer a nomeação. E, por exemplo, no Parlamento, José Joaquim Magalhães foi
tratado de traidor à pátria, de vergonha, foi mais um pequeno escândalo associado. E uma das coisas que os seus delatores e desta decisão diziam era que o Estatuto das Missões, do Estatuto da Associação, dizia que os seus líderes tinham que ser portugueses e submetidos à autoridade portuguesa. Ora, o Joaquim Magalhães era português, mas não estava submetido a uma autoridade religiosa portuguesa, porque ele estava submetido à propaganda fide e não ao bispo de Angola e Congo. Por decisão do governador do distrito de Cabinda, são suspensas, em retaliação, os subsídios às missões. Escusado será dizer, as missões tiveram sempre falta de dinheiro e, de repente, não havia subsídios que nem sempre vinham. Obviamente, a situação complicou-se substancialmente. E, para complicar ainda mais a situação, eu sei, isto parece uma novela mexicana, mas à medida que vamos lendo a documentação, isto parece, quando pensamos, bom, nada pode já afetar mais a vida dos coitados dos espiritanos, acontece um pequeno fait divers, que é muito engraçado, um fait divers é muito engraçado, que é um caso judicial relativo a um pedido que está relacionado com uma acusação de adultério. Ok. Então, assim, para ser breve, é um pequeno fait divers, é engraçado, mas é para se perceber isto, ou seja, não é um fait divers, me apetece contar agora aqui um pequeno fait divers, só para animar o final de tarde. O que é que acontece? Havia uma mulher africana que, na ausência do suposto marido, tinha decidido ir viver com outro homem. Quando o suposto marido voltou, foi acusá-la de adultério. Supostamente eles eram casados porque tinham sido celebrado matrimónio na missão em Cabinda, pelo missionário. Ora, no caso judicial, em defesa dela, o que se dizia era que não existia casamento, o casamento era inválido, porque o casamento tinha sido celebrado pelo missionário e não pelo pároco. O pároco tinha poderes legais, civis, reconhecidos pelo Estado, porque tinha sido nomeado pelo bispo de Angola e Congo. O padre missionário espiritano não tinha esses poderes. Ora, não tendo esses poderes, o casamento não tem validade. E a decisão tanto da autoridade judicial em Angola, como depois reafirmada pela autoridade, pelo Ministro da Justiça em Portugal, à data o Teixeira de Sousa, que será o último presidente do Ministério da Monarquia, é dizer, bom, é o que acontece. Se aquela pessoa não recebeu poderes do bispo de Angola e Congo, os seus atos não têm validade. Aliás, não têm o dele, como de nenhum outro missionário, padre missionário, que não tenha sido nomeado pelo bispo de Angola e Congo. Ora, isto abria um problema efetivo. Não era um problema de jurisdição apenas, se era da propaganda, se não era da propaganda. Havia uma questão legal. Os párocos tinham poderes legais. O casamento, o batismo, o registro civil. Aquilo que é dado como alternativa é que as pessoas podem continuar a casar na missão, mas têm que ir ao registro civil. E o registro civil ainda era um assunto um pouco controverso, e uma das consequências é que os atos praticados pelos missionários deixam de ter valor. E isso põe em causa a própria importância social que a missão poderia ter ou não ter. Ou seja, a sua falta de ligação ao poder político, por exemplo, tornava-as muito semelhantes às missões protestantes. Um missionário que casasse numa missão protestante duas pessoas, eles teriam que fazer reconhecer esse ato perante a lei portuguesa. Ora, não só não há subsídios, não só não há validades dos atos praticados pelos missionários, como para piorar novamente a situação, ou seja, a situação ainda conseguiu piorar, o bispo de Angola e Congo, que estava a tentar resolver a situação, o António Gomes Cardoso, morre. Ora, o que acontece é que não há ninguém para poder investir um par com um missionário com esses poderes. E o que Lisboa faz
é não escolher um sucessor para forçar a mão da Santa Sé. É simples. O que dizem a Roma, o que Lisboa diz a Roma é: se nós passarmos a ter jurisdição sobre as prefeituras, nós nomeamos o bispo de Angola e Congo. Até lá não há bispo de Angola e Congo, vai haver um período de cerca de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos de sede vacante, que só piora a situação dos espiritanos. Entretanto, é neste período que José Maria Antunes se torna provincial e procurador das missões, ou seja, um período bastante complicado, e durante estes 2 anos, ele e um outro missionário, o Ernest Leconte, que era prefeito da Simbabásia, também uma das grandes figuras da missionação católica em Angola e da missionação espiritana, desdobram-se em esforços junto ao governo português, vão a Paris, vão a Roma, falam com o prefeito da propaganda, falam com o secretário de Estado, o Merri Delval, e tentam arranjar uma solução. Entretanto, Lisboa decide nomear o António Barbosa Leão para suceder em 1905, 6, e chegam a uma solução de compromisso, que é aquilo que se chama o modus vivendi de 1906, ou o modus vivendi de Barbosa Leão. Não vou entrar em grande debate sobre aquilo que é o modus vivendi. O que é importante é que o modus vivendi, de alguma forma, acaba na prática com as prefeituras apostólicas. Não teoricamente, para a propaganda e para a congregação em Paris, os prefeitos continuam a ser prefeitos apostólicos. O que acontece, e parte do que o modus vivendi pressupunha, era que eles fossem nomeados vigários gerais do bispado. Ou seja, por exemplo, o Leconte, o Leconte e o Magalhães, o que acontece é que, além de prefeitos apostólicos, que nunca aparecem na documentação oficial portuguesa, ou seja, na documentação com o bispo, eles não se intitulavam prefeitos apostólicos, mas sim vigários gerais. No caso Magalhães de Cabinda e no caso de Leconte de Caconda. Ou seja, e depois passam, no fundo, a tratar diretamente com o bispo, e esta é a situação que se manterá em Angola, este modus vivendi, que Pio X, que foi a pessoa que, no fundo, acabou com a crise e definiu a aceitação do modus vivendi, vai se manter, grosso modo, até 1940, até ao acordo missionário e a constituição do arcebispado de Luanda e das dioceses. E esta é a realidade que existe em Angola, ou seja, aquilo que tinha sido o principal conflito jurisdicional entre o padroado e a propaganda, que de certa forma, agora vou parecer muito nacionalista, mas que de certa forma o padroado vence, e vence acima de tudo por inércia de Portugal. Uma inércia pensada, digamos assim, não é porque Portugal não quis fazer nada, mas é que Lisboa percebeu que pela primeira vez em 30 anos, se calhar tinha a faca e o queijo na mão, porque era simples, não se nomeava bispo, não se pagava subsídios, não se reconhecia atos, os espiritanos ficavam praticamente sem poder. Os espiritanos nas prefeituras. Isto não ocorre, por exemplo, com as missões na Huila ou em Malange, ou na Lunda. Não há, o problema é nas prefeituras apostólicas, porque era a forma de forçar a Santa Sé a aceitar a condição. Não há negociação de concordata, não há efetivamente o fim das prefeituras, ou seja, não é uma vitória completa, mas na prática, e quando este problema termina do modus vivendi em 1908, 1909, a situação para o lado português está mais ou menos resolvido, e depois chegamos a outubro de 1910. E em outubro de 1910 é evidente que todas estas questões perdem relevância de uma forma geral. Percebem que estou a falar, obviamente, da República, e este é o período que vai causar mais desafios, nomeadamente a José Maria Antunes, porque é ele o provincial e o procurador das missões. Ou seja, ele tem que lidar com a expulsão dos seus missionários, dos membros da sua congregação estrangeiros, e
secularização forçada dos seus outros membros em Portugal metropolitano. Ou seja, aquilo que são as regras do decreto de 8 de outubro de 1910 não são aplicados ao espaço imperial. E se excluirmos as irmãs, ou seja, as congregações femininas, e o caso particular dos jesuítas, não vale a pena agora entrar aqui, as duas outras grandes congregações que atuavam no espaço colonial mantiveram-se no espaço colonial sem serem propriamente perturbadas. Os espiritanos em Angola e os franciscanos em Moçambique. Ou seja, eles mantiveram-se, não foram expulsos. No caso espiritano, ainda a situação é mais caricata, porque, como se percebe, nomeadamente na aplicação da lei da separação, os estrangeiros teriam que ser expulsos. Os vigários gerais, havia pelo menos dois vigários gerais em Angola, que eram estrangeiros, o Bonnefoy e o Leconte, não foram expulsos, obviamente, e não foram obrigados a secularizar-se. Houve uma série de restrições que tiveram sujeitos, nomeadamente não podiam viver mais de 3 pessoas numa casa, ou seja, para não serem entendidos como congregação, o que no espaço colonial seria uma felicidade para eles terem 3 missionários dentro de uma casa, que muitas vezes não acontecia. Às vezes eram 2, às vezes eram 1, às vezes não existia nenhum. Por isso, muitos deles conseguiram cumprir facilmente algumas das regras impostas pela República. Aquilo que acontecerá, eu agora percebi que, partilhando isto, tem aqui... ok, assim permite ver isto. José Maria Antunes, mais uma vez, que é uma figura extremamente ativa na forma de estabelecer relações cordiais entre as missões e a congregação espiritana, as missões espiritanas, é muito proativo e logo a 10 de novembro de 1910 escreve, sob sugestão do então governador-geral de Angola, o Manuel Maria Coelho, escreve ao Afonso Costa para expor a situação da congregação, ou seja, para mostrar o que é a congregação, mas acima de tudo para mostrar a importância da congregação. Ele não só aponta as consequências negativas do encerramento, por exemplo, das casas de formação, ou seja, a desnacionalização das missões espiritanas, ou seja, se não se pode formar missionários portugueses, as missões vão continuar a ser abastecidas até ao abrigo daquilo que é a lei internacional ou do direito internacional das missões, consagrado na Conferência de Berlim, na Conferência de Bruxelas, e ele utiliza o próprio Tratado Luso-Britânico, ainda que os portugueses entendam que o Tratado Luso-Britânico de 1891, da sequência do ultimato, só se aplica a Moçambique, e nacionais portugueses e britânicos, ele utiliza esse direito para demonstrar que o decreto não pode ser aplicado, que a expulsão das congregações não pode ser aplicada e que as missões não podem sofrer determinadas represálias. Ele apresenta até uma solução, que é obviamente uma solução de boa fé, mas acima de tudo muito ingênua, da parte de José Maria Antunes, que é propor a criação de uma associação missionária africana, que era aquilo que tinha sido criado pelo decreto de 18 de abril do Índice Ribeiro, de 1901, na sequência da crise religiosa que referi há pouco, e que os republicanos tinham sido os seus maiores críticos. É evidente que isto não iria levar a lado nenhum, e o Afonso Costa, quando eles se encontraram depois do segundo memorial, a 15 de fevereiro de 1911, o Afonso Costa obviamente demonstra-lhe que não é possível, mas que deixa de alguma forma no ar que as missões não iriam ser perturbadas. Até porque Antunes tinha deixado bem claro que, por exemplo, no caso de Angola, estávamos a falar de 24 missões dirigidas por espiritanos. E outro problema que se levantava, a maior parte destas missões tinham missionários estrangeiros, tinham sido construídas e continuavam a ser financiadas por dinheiro estrangeiro. A Congregação do Espírito Santo, obviamente, sendo francesa, recebia
parte dos seus subsídios vinham da Propagation de la Foi, que era um dos grandes centros angariadores de fundos para as missões católicas, e havia todo o direito internacional. A juntar a isto a própria situação internacional da República. Ou seja, que a própria França, não é, o exemplo republicano dos republicanos portugueses, não tinha reconhecido oficialmente ainda a República, só o fará em agosto, setembro de 1911, e isto poderia originar um grave problema internacional, como aliás tinha visto com o caso dos jesuítas perante a Alemanha e a Áustria-Hungria, e provavelmente o governo português não estava interessado em novamente repetir o erro, e Antunes foi bastante perentório ao demonstrar que estas 24 missões, a juntar às 3 que existiam dos Padres de Cernás, ou seja, do Colégio das Missões Ultramarinas, que eram os únicos centros civilizadores portugueses que no sertão se ocupam do indígena. Ou seja, Antunes estava pronto a demonstrar a Costa a importância que as missões tinham. E para isso elas precisavam de existir, para isso elas precisavam de pessoas, precisavam de dinheiro. Depois, mais tarde, as missões continuarão a ser financiadas, e era importante essa manutenção. E as missões vão sendo mantidas com várias dificuldades, nomeadamente na renovação do pessoal, porque há muito pessoal que atinge idade da reforma. Obviamente a realidade africana era bastante exigente, havia problemas que hoje, por exemplo, nos são bastante evidentes, que era, as condições de saúde eram graves, não havia propriamente vacinas, é uma coisa que hoje nos diz bastante, mas havia essa necessidade da manutenção das missões. E a Congregação do Espírito Santo vai então manter a procura de um relacionamento mais afável possível com a República. Eu percebo que para a maior parte das pessoas que, por exemplo, estudaram aquilo que são as relações entre a Igreja e a República e o Estado português durante o período da República, muitas das coisas parecem não fazer sentido. Mas da mesma forma como as congregações que eram ilegais foram convidadas a ir para o espaço colonial, também na República a realidade colonial, pela sua excepcionalidade, pelas suas particularidades, exigiu formas diferentes de atuar. Por exemplo, e ainda que a lei da separação dissesse que as missões deveriam ser extintas, as missões não foram extintas, nem houve nenhuma atitude. E quando se alargou com o decreto 233 de 1913 alguns pressupostos da lei da separação ao espaço colonial, o seu segundo, creio que é o artigo 2º, diz que podem-se constituir missões religiosas à vontade. É evidente que esse artigo podia ser aplicado a missões protestantes como a missões católicas, mas no fundo o que se diz é que elas podem-se constituir livremente, porque havia liberdade religiosa em Portugal, então elas poderiam existir. Um dos fatores, por exemplo, que percebemos que os espiritanos estavam empenhados, mas que também do Estado português há uma certa abertura. Logo em 1912, a pedido do diretor-geral das colónias, reabre-se a Procuradoria das Missões, ou seja, que era o representante das missões puritanas junto do governo português. E há um parecer favorável da Comissão Jurisdicional dos Bens das extintas congregações religiosas, ou seja, aquela instituição que deveria, de alguma forma, representar os esforços do Estado português de aplicar a lei, que dizia que as congregações eram ilegais. Antunes, em 1915, ao ministro Rodrigues Gaspar, propõe a criação de uma escola colonial missionária, para formar missionários. Obviamente, estamos em 1915, o período ainda é muito fresco para se entrar nesse tipo de negociações. Depois da Primeira Guerra Mundial e das consequências que ela vai ter, e também da mudança do próprio regime, vamos ver
os espiritanos e outros religiosos, franciscanos, do Colégio das Missões, do Colégio Secular, e aqui em particular a ação de José Maria Antunes na elaboração dos decretos missionários de 1919, nomeadamente no 6.322, que é, no fundo, o regulamento, o decreto que vai regular a vida das missões católicas em Portugal até ao Estatuto do João Belo de 1926, e que teve, obviamente, a participação ativa de Antunes, não só preocupado em manter ativas as suas missões, mas também estabelecer uma relação com o Estado que permitisse às missões continuarem aquele que era um dos seus objetivos, que era contribuir para o Império Português, ou seja, para a existência do Império. Novamente ele vai reiterar a abertura do Seminário das Missões, que vem a ocorrer mais tarde, cerca de 1922, à volta disso, numa altura em que já não é ele provincial, mas que é relevante. É também neste período que surge novamente mais uma ideia. Ou seja, o Leroy era o geral dos espiritanos, que perante aquilo que era a política portuguesa, mas também aquilo que é a política internacional das missões após a Primeira Grande Guerra e a Primeira Guerra Mundial, desculpa, a Primeira Guerra Mundial, e também aquilo que é um reposicionamento da Santa Sé a partir do pontificado de Bento XV, nomeadamente com a publicação da Carta Apostólica a Máximo Ilude de 1919, da defesa da supranacionalidade das missões, Leroy apresenta um plano que visava contornar o problema do padroado, ou seja, colocar todo o território de Angola na supervisão direta da congregação espiritana. Ou seja, a nomeação dos bispos superiores não dependia do governo português, dependeria de acordo entre a congregação do Espírito Santo e a propaganda fide, como era feito na maior parte dos territórios de missão, em África, por exemplo. Então, o Leroy entendia que, uma vez que o governo de Lisboa não reconhecia oficialmente nem diocese, nem prefeitura, nem real padroado, isto seria o momento indicado para subverter aquilo que era a realidade do modus vivendi de 1906 e os espiritanos ficarem efetivamente com o controle total daquilo que era a evangelização em Angola. Há aqui um processo de conversação, a propaganda fide escreve à Secretaria de Estado da Santa Sé, a Secretaria de Estado indaga a Nunciatura de Lisboa, e o núncio, Aquilino Locatelli, a pessoa com quem fala é com Antunes, porque era, obviamente, uma figura de relevo. Ele já não era o provincial, já não era o procurador das missões, mas era uma figura, obviamente, de relevo e conhecia bem o sistema, e as conclusões que o núncio tirou desta conversa era que o projeto era ótimo, era magnífico, era bom, era fantástico, mas era irrealizável e que traria dificuldades que era importante evitar, porque o governo português não iria, ainda que fosse laico, ainda que fosse antirreligioso, ainda que fosse anticongreganista, ainda que fosse isso tudo, o padroado era uma forma de exercício de poder. E da mesma forma como não tinha prescindido do padroado do Oriente, não iria prescindir do padroado, do sistema padroeiro em Angola. Ora, uma das consequências disto é que, por exemplo, o próprio prefeito da propaganda, o Willem van Rossum, que é uma das figuras que por detrás daquilo que é a mudança do paradigma missionário da Santa Sé, a partir no pontificado de Bento XV e de Pio XI, diz que então não vale a pena, porque aquilo que era importante era normalizar a vida das missões e não criar mais conflito na vida das missões. O último decreto de 1919 estava a ser aplicado, de África, nomeadamente de Angola, vinham impressões relativamente favoráveis.
ao sistema, e então isso era para manter. E manteve-se, e manter-se-á inalterado até 1940. E eu vou terminar, pode não parecer, eu sei que achei a minha hora, Luís, peço desculpa, mas o que queria sublinhar aqui, e no fundo eu tentei dar uma perspectiva geral daquilo que foram as relações entre a congregação do Espírito Santo e as vicissitudes, algumas pelas quais a congregação passou na sua relação com o Estado português, e de que forma, por exemplo, uma figura como José Maria Antunes, que apesar de ser português, e que isso que lhe apresentou várias vantagens, teve que viver neste balanço delicado entre aquilo que eram as suas fidelidades, a fidelidade à sua congregação, a fidelidade à Santa Sé, por razões evidentes, mas também a sua fidelidade ao seu país, à sua pátria, e àquilo que os missionários, de uma forma geral, portugueses, não estou a falar dos missionários em Portugal ou no espaço imperial português, mas os missionários portugueses entendiam como sendo um desígnio da nação. O império era estrutural e era intrínseco à pátria. E a conversão dessas populações passava também pela sua nacionalização. O que quer que isso quisesse dizer no final do século XIX e início do século XX, porque obviamente o sistema educativo era praticamente inexistente. Mas há essa procura de contrabalançar aquilo que são as diferentes fidelidades, as diferentes expectativas das diferentes instituições a que José Maria Antunes e os seus companheiros, perante as quais eles tinham que responder, e que nos ajuda a perceber que nem sempre podemos ver os missionários apenas de um lado ou do outro, a favor ou contra o Estado imperial, a favor ou contra a Santa Sé, a favor ou contra o padroado. Há um equilíbrio que deve ser encontrado, e acima de tudo perceber que ao longo do tempo a atuação destas pessoas não foi sempre a mesma, porque o contexto em que estavam a viver naquele momento não era o mesmo em que tinham vivido ou que iriam viver futuramente. Agradeço a vossa atenção, peço desculpa por ter preenchido o tempo máximo que me tinha sido dado. Agradeço muito a vossa atenção. Obrigado. Agradeço a intervenção e então abríamos ao diálogo. Aceitam-se observações, perguntas, podem fazer uso do microfone diretamente, certamente não estamos muitos, não haverá problema. E se quiserem fazer observações, obviamente por chat, também é possível, mas certamente que teremos a oportunidade de as poder fazer mesmo em viva voz. Muito bem, creio que poderemos então encerrar. Agradeço ao Godores a intervenção e ter estado connosco então nesta sessão. E informaria que nós vamos interromper durante o mês de agosto, não faremos, obviamente, sessão de seminário por razões de férias. Retomaremos a nossa atividade no mês de setembro e falo-emos a 20 de setembro com a intervenção, a evangelização portuguesa do Japão e a obra literária de Shusaku Endo, uma intervenção de Adelino Ascenso, da Sociedade Missionária da Boa Nova. Agradeço a presença de todos, desejo a todos umas boas férias e neste ambiente retomaremos então em setembro a nossa atividade. Muito boa tarde para todos.